Então vamos falar um pouco do conforto desse que é um dos maiores ícones do motociclismo, a Harley Davidson Sportster 883. Vamos nessa! E é isso aí, meus amigos, você está no canal Moto Liberdade, eu sou Fred Castelo e vamos falar um pouco mais dessa relíquia aqui, ó. É uma moto de bastante personalidade. Eu não posso negar para vocês que eu tô adorando aqui esse teste que eu tô fazendo com a moto, esse período aqui que eu tô passando com ela. Tá sendo muito gostoso. E vamos falar aqui um pouco aqui agora dos atributos de conforto. Uma coisa que vale a pena ressaltar é o seguinte: essa moto aqui ela passou por algumas mudanças. Talvez a principal delas que vai afetar aqui esse nosso posicionamento aqui com relação ao conforto é a troca do guidão. O guidão um pouco menor, então eu estou ficando um pouco mais encurvado aqui na moto. A moto, eu não estou com a coluna reta, estou um pouco mais encurvado na moto, então a posição, eu acredito, eu não fiquei um longo período ainda andando aqui na moto, mas eu acredito que passar do tempo aí, passar das horas, muito provavelmente você vai ficar com as costas aí um pouco doloridas. Isso é uma questão aqui a se considerar. Como eu estou falando do guidão, vamos já aqui tirar do caminho a questão da posição de pilotagem. Então tá, você fica aqui a posição de pilotagem, suas pernas ficam um pouco mais dobradas do que eu gostaria. O banco em relação à pedaleira, ele está um pouco mais próximo em relação à pedaleira. Então você fica numa certa posição que é como se você estivesse preparando para se agachar, sabe? Você não chega a ficar agachado não, mas você está um pouco como se fosse se preparando para agachar. Então é uma posição também que eu considero um pouco cansativa. Eu não estou falando isso para pequenos percursos. O que eu chamo de pequenos percursos? Digamos assim, até 15 quilômetros. Eu não estou falando isso para até 15 quilômetros não, que você vai andar aí 20 minutos. Eu acho que para isso você vai curtir muito a moto, porque um outro fator que a gente tem que levar em consideração é que essa moto aqui ela é gostosa de andar, sabe? Você tem aqui, ó, você precisa ver o jeito que eu estou andando aqui agora. Você vai levando a moto, o giro do motor baixo, curtindo a paisagem, é gostoso sim. Então, com relação a isso, eu diria essa questão para vocês que para pequenos percursos não seria o caso aqui que eu estaria levantando essa questão. Eu estou falando mais para viagens, ou então se a pessoa precisa fazer um deslocamento para o trabalho, que ela vai gastar uma hora para ir, outra hora para voltar, né? Ou talvez numa situação que você fique muito dentro do engarrafamento. Todas essas são possibilidades aonde o conforto pode ser afetado aí, se você estiver utilizando de uma moto como essa aqui que eu estou agora. Essa questão da temperatura do motor é outra também que eu vou levantar aqui, que realmente o motor ele passa para você uma temperatura um pouco mais elevada aqui entre as pernas, e não é nem um pouco confortável não, viu gente? É um pouco chato. Quando você entra numa situação igual essa aqui que nós temos aqui à frente, ó, eu vou tentar passar nesse corredor aqui. Ela é uma moto que ela não é tão magrinha assim, então você passa no corredor com certas ressalvas, certo? Porém, dá para você passar desde que você preste atenção. E quando você fica numa situação não igual essa que eu acabei de passar aqui, mas numa situação onde você fica num corredor mais longo, ou então numa situação que você está no corredor e tem um engarrafamento conjuntamente com ele, então aí sim se torna um pouco complicado, um pouco chato, sabe? Não é muito aqui o perfil do meu percurso. Meu percurso é um percurso mais tranquilo nesse sentido, então eu não tenho problemas nesse percurso aqui que eu estou fazendo agora, no percurso que eu faço diariamente. Mas para aqueles de vocês que moram aí nas grandes cidades e que vão pegar um engarrafamento mais volumoso ao longo do dia aí, várias vezes ao dia e tudo mais, eu não aconselho essa moto.
Só para efeito aqui de comparação, para se estabelecer aqui um pouco o padrão do que eu estou querendo referendar aqui para vocês. Por exemplo, uma moto como a Street Twin ou mesmo como a Interceptor, eu já considero que você conseguiria andar na moto o dia todo com muito mais tranquilidade, sabe? São motos mais amigáveis, então você não teria esse problema. Agora, já essa moto aqui, apesar de toda a personalidade e tudo, eu considero que para um trajeto urbano, ela não se posiciona como uma moto amigável, não. Tá joia? Vamos agora falar da questão do ruído. Essa moto aqui, ela não pode ser considerada uma moto para a gente avaliar o ruído do que seria uma moto como ela veio de fábrica, porque como vocês já viram aí em vídeos anteriores, a descarga ela foi cortada, né? Então a moto está fazendo muito mais barulho do que seria o normal, né? Então eu não vou opinar sobre esse assunto da questão do ruído da moto, não. Na questão da vibração, aqui nas pedaleiras você sente bastante a vibração, sabe? Eu entraria também naquela outra questão. Tem muita gente que se acostuma com isso, sabe? Tem muita gente que acha que isso faz parte do pacote que a moto entrega. E todos esses são argumentos que vão agradar a alguns e desagradar a outros. Eu acho que isso aí faz parte da decisão de compra de cada pessoa. Dentro dessa experiência que eu estou querendo passar para vocês as minhas impressões, né? E você tem toda aquela questão de que você está rodando numa moto icônica, você está rodando numa moto histórica, né? Até mesmo se você for pensar aqui na questão do canal, né, de Moto Liberdade, essa moto aqui é uma representante de liberdade aí muito grande, porque é uma moto americana e o assunto liberdade tem muito a ver com Estados Unidos, né? Não diria para vocês Estados Unidos de hoje, mas o país Estados Unidos histórico, né? Desde os Founding Fathers, que tem aquela tradição de liberdade dos países, de um governo pequeno. Quando eu penso nisso aí, eu percebo que tem tudo a ver com a minha proposta de canal, sabe? E eu vejo a Harley como uma representante dessa tradição, sabe? Eu acho isso muito legal. Porém, aqui a gente está analisando uma moto, né? Então a gente não é o meu motivo aqui entrar nesse contexto. Para mim, se a pessoa quiser andar numa moto chinesa e ser livre andando numa moto chinesa, não vai ser a tradição de uma moto de outra marca que vai impedir essa pessoa de se sentir livre aí numa moto chinesa. Eu acho que cada coisa é uma coisa. Toda a história da Harley e tudo mais, isso tudo é digno de nota e digno de admiração, sabe? Eu acho muito legal uma empresa com a idade que a Harley tem, né? Desde a primeira década aí dos anos 1900 até hoje, né? Então é uma empresa mais do que centenária, né? Então é muito bacana, né? Muito bacana isso. Eu acho que uma empresa sobreviver isso é realmente um demonstrativo de que a economia de mercado ela é efetiva, e se você tem produtos que são interessantes para o cliente, realmente você consegue se manter e consegue sobreviver aí e ter uma história de sucesso, né? Vocês imaginem hoje o que é uma empresa dessa, né? Uma multinacional dessa que produz esse tipo de produto aqui super histórico e tudo mais e tal. Confesso para vocês que esse não é isso não é o que passa na minha cabeça no momento da decisão de compra. A minha decisão de compra ela é muito mais racional, ela é muito mais pensando aqui no que a moto vai me entregar de fato, e não em outros aspectos, em questões emocionais, tudo mais e tal. O único fato que eu levaria em conta assim em relação a isso, que talvez afetaria o emocional, seria a questão da beleza da moto. Isso eu levo em consideração, sim. Não passo por isso de uma forma sem ser afetado por essa questão da beleza da moto, sabe? Mas independentemente disso, eu acho o aspecto histórico aí das Harley muito digno de admiração. Com relação então voltando aqui ao escopo do vídeo, falando aqui a respeito do conforto da moto. Então em linhas gerais a gente pode classificar da seguinte forma: não se trata de uma moto confortável,
é uma moto que ela tem a proposta dela de entregar pra gente, mas ninguém na Harley negaria isso também, né? Ela entrega pra gente uma moto que vibra, uma moto que esquenta, uma moto que tem um motor de um torque muito violento e ao mesmo tempo uma moto histórica, de muita durabilidade. Uma questão que se a gente consegue perceber nessa moto aqui é onde é que a buzina aqui? Vê? Meu irmão tá no carro de trás ali. Uma questão que a gente pode perceber nessa moto aqui, ela passa muita confiança na construção, sabe? Isso não entra no quesito conforto, mas eu gostaria de ressaltar isso com vocês. A questão da construção da moto, ela passa uma confiança extrema. Essa moto aqui, você tem a impressão de que se ocorresse um cataclisma e o mundo acabasse, você poderia achar essa moto aqui anos depois, dar um tranco nela e andar aí pelo cenário apocalíptico. Tá joia, gente? Então, realmente é uma moto muito bacana. Eu gostaria de agradecer novamente ao nosso amigo Carlos, que nos cedeu essa moto aqui para a gente fazer todo esse... Na verdade, até mesmo podemos considerar aqui um estudo de moto, né? De acordo com as minhas impressões e as minhas opiniões. Porém, não deixa de ser um estudo pelo crivo aí da minha pessoa, né? Então, eu gostaria de agradecer novamente aí ao Carlos por ter cedido essa moto aí pra gente. A moto que realmente eu tô curtindo muito andar, né? Quando eu falo que a moto não é confortável, gente, eu queria ressaltar aqui o seguinte: eu tô levando em consideração que a pessoa gostaria de andar na moto o dia inteiro. Então, por exemplo, se for uma moto que você vai ter para o final de semana, você fala assim, ó, eu vou dar uma volta, mesmo que seja de 2 horas, 3 horas, sabe? Mesmo que você vai ficar o dia inteiro, vai 2 horas para lá e depois volta 2 horas para cá, vou para praia, vou na cidade histórica, qualquer uma coisa nesse sentido, eu acho que você vai curtir a moto demais. Eu não tô querendo falar contra a moto aqui em momento algum, mas quando a gente considera o aspecto conforto da moto, você tem que levar tudo em consideração e passar as informações da forma mais precisa possível, da forma que você percebe as impressões aqui da moto. Tá joia? Então, você está no canal Moto Liberdade, eu sou Fred Castelo. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal e também a comentar os vídeos. Sugestões aqui para novos tópicos vão ser muito bem-vindas. Tá joia? Um abraço para vocês, meus amigos. Fiquem com Deus e valeu!